Vamos ler aqui Provérbios, capítulo de número 29 e o versículo 1. Deixa eu procurar aqui. Provérbios 29 e o versículo 1. Provérbios, capítulo de número 29 e o versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Quem insiste no erro, depois de muitas repreensões, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Então a pessoa que insiste no erro, ela é totalmente destruída. E quando eu leio este versículo aqui, eu lembro de algumas pessoas que gostam de insistir no erro. Pessoas que, quanto mais você corrige, pior fica. E quanto mais você ajuda, parece que não tem jeito. Quanto mais dá conselhos, parece que é em vão. A Bíblia fala desse tipo de gente, de um tipo de gente que uma certa vez Pedro perdeu a paciência e disse: Senhor, quantas vezes temos que perdoar e temos que dar uma chance para a pessoa que não tem jeito? Parece que não tem jeito. Jesus disse, 70 vezes 7, 490 chances, 490 perdões, 490 oportunidades para ver se ela presta, para ver se tem jeito, para ver se aquela pessoa vai um dia se consertar. Mas parece que não tem jeito. E às vezes eu fico observando esse tipo de gente, e a gente luta para lá e luta para cá, e dá oportunidade, chama, e ajuda, e dá a mão, e ora, e jejuma por ela, e faz de tudo. Aqui e ali você vê a pessoa sempre caindo, sempre escorregando, sempre fazendo o mesmo erro, sempre desobedecendo, sempre virando as costas e não compreendendo e não fazendo força nenhuma para se consertar, não faz esforço nenhum para se ajeitar. E quando eu fico lendo Provérbios, capítulo 29, o versículo 1, eu fico pensando, isso parece-me com alguma coisa que eu já li, e com uma história que eu conheço, e que você conhece também. Judas preferiu tirar a própria vida do que pedir perdão para Jesus. Pensa comigo, se Judas, quando ele ali vendeu Jesus por um preço de um escravo barato, 30 moedas de prata, ele vendeu, ele errou, ele pecou, ele era tesoureiro do ministério de Jesus, ele era ganancioso, ladrão, a Bíblia chama Judas de ladrão, ganancioso, avarento. Ele é tão avarento que tem um texto bíblico, quando derrama-se sobre Jesus o vaso de alabastro, e ele fala, aquilo ali devia ser vendido para dar aos pobres. Aquela hipocrisia de dar aos pobres, aquela hipocrisia,
né? Aquele teatro que se faz, obra social, aquilo ali tem muito teatro, né? Aquela coisa teatral para dar aos pobres, para ajudar os pobres, que na realidade, no fundo, é justamente aquela obra social e aquele teatro, é justamente o que estava no coração de Judas, que a Bíblia diz no texto, no caso do vaso de alabastro, quando Judas dizia, isso aí pode vender por 300 dinheiro, muito caro, esse perfume, dar aos pobres, derramar sobre Jesus. Na realidade, Jesus deu uma palavra seca e dura, dizendo, os pobres vocês vão ter com eles todo o tempo. Faz obra social outra hora, outro momento, com outro dinheiro, mas deixa essa mulher me ungir, aquela coisa. Mas Judas falou isso, não era porque ele queria vender, não era porque ele queria dar para pobre nenhum, é porque ele era avarento. E ele não poderia ver dinheiro, ele não podia ver oportunidade. Quando Judas via uma oportunidade e tinha o sifão na frente, ele já queria logo era roubar, meter a mão, ladrão, salteador, avarento, ganancioso. A ganância estava dentro do coração dele, aquele coração podre, que nunca quis ser liberto. Agora vem comigo. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Preço de um escravo, aqueles escravos mais peba que tem. Ele vendeu Jesus. Sim, mas depois que ele vendeu, a Bíblia conta a história. Aqui e ali a Bíblia conta pontos da vida de Judas. E esses pontos, juntando todos, dá uma biografia. Dá o segmento da história por onde ele passou. Depois das moedas de prata, ele seguiu para o local onde estavam os sumos sacerdotes que pagaram aquelas 30 moedas de prata, e ele jogou o dinheiro lá, não quis mais, e saiu atordoado, com a consciência pesada, e saiu agoniado, porque naquela hora Judas não foi pedir perdão para Jesus. Se ele tivesse chegado lá, tivesse dito a Jesus, me perdoe, eu errei, eu pequei, eu quero perdão, Senhor, me ajuda. Jesus tinha ajudado ele. Ele tinha se tornado um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro homem de Deus. Mas Judas preferiu tirar a própria vida do que pedir perdão. Olha o que diz Provérbio 29 e o versículo 1. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso, irremediavelmente. Olha que coisa triste. E você lendo a história de Jesus e Judas e Jesus, você encontra que Jesus fez de tudo para conquistar Judas. Fez de tudo. De tudo. O que você pensar e imaginar, Jesus fez para conquistar a amizade de Judas, para corrigir Judas, para tirar do coração dele aquilo que não presta, a ganância, a avareza, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Jesus investiu em Judas 3 anos. Você sabe o que é isso? Ele investiu em Judas. Ele sabia que Judas não prestava, mas mesmo assim, ele deu o cargo eclesiástico, um dos mais importantes da diretoria da igreja, ele deu a Judas. Jesus, na sua onisciência, sabia que Judas era ladrão. Jesus, em sua onisciência, sabia que Judas era ganancioso, avarento, não podia ver dinheiro. Qualquer oportunidade que Judas via e tivesse dinheiro envolvido, ele ficava louco, doido. Jesus sabia que o coração dele era cheio de amor ao dinheiro.
Aí Jesus sabia que a fraqueza de Judas era dinheiro, colocou ele para trabalhar com dinheiro. Jesus, em sua onisciência como Deus, 100% homem e 100% Deus, a cristologia bíblica afirma assim, ele sabia que o coração de Judas era tomado pelo amor ao dinheiro. Mesmo assim, ele colocou Judas para trabalhar com dinheiro. Colocou Judas em um dos cargos mais importantes da igreja, tesouraria. Ele pensou, Judas tem muito amor a dinheiro, vou colocar Judas para trabalhar com dinheiro, para ele ser curado, para ele parar de roubar, ele parar de ser ganancioso, ele parar de ser avarento, ele parar de amar dinheiro. Se a fraqueza de Judas era dinheiro, colocou ele para trabalhar com dinheiro, para aquela fraqueza ser curada, ser corrigida, ser sarada e ele ser liberto. Jesus investiu em Judas, tentou conquistar Judas e não conseguiu. Agora eu pergunto para você, você que está lá do outro lado assistindo essa reflexão bíblica, aí você diz, não, eu vou conseguir conquistar fulano, eu vou tratar fulano, eu vou investir na vida de fulano, e fulano vai dar certo, e vai dar, e eu vou investir, e eu vou acertar ele, e eu vou cuidar dele, e ele vai ser curado, e vai ser sarado. Admiro você. Continue orando, jejuando, ajudando. Continue. Mas deixa eu deixar alguma coisa bem clara para você. Se Jesus não conseguiu curar o coração de Judas, você vai curar o coração dessa pessoa que centenas de vezes continua no mesmo erro, na mesma falha. Tem gente que não tem jeito. Tem gente que não tem jeito. Sabe por que não tem jeito? Não é porque o evangelho é fraco. Não é porque Jesus não liberta. Não é porque o Espírito Santo não convence do pecado, da justiça e do juízo. É porque a pessoa em si não presta. A pessoa em si ela não quer. A pessoa em si ela não aceita. O coração é uma casa que tem portas e cômodos. Lá dentro habita muitas coisas. Muitas. Quando está habitando o Espírito Santo lá dentro, aí habita os frutos do Espírito e as coisas de Deus. Bondade, paciência, longanimidade, né? Os frutos do Espírito. Mas quando o Espírito Santo não está lá dentro, habita os frutos da carne, as coisas malignas, as coisas ruins. Mas esse coração, essa casa, ela tem uma porta. E a chave está na sua mão. Na mão do Judas. Da pessoa que tem o pecado, que não quer se consertar, que não aceita se consertar, que não faz força nenhuma para se consertar, que não está nem aí, que não abre. Quem tem que abrir o coração é a própria pessoa, porque cada pessoa em si, ela tem a chave do seu próprio coração. A chave do meu coração não abre o teu coração. A chave do teu coração não abre o meu coração. Cada coração tem uma chave. Cada chave tem um segredo. Cada segredo é único e exclusivo da pessoa. Só quem pode abrir o meu coração para o Espírito Santo entrar sou eu. Então eu abro. Eu dou permissão. Eu autorizo o Espírito Santo a entrar em mim. Eu autorizo o Espírito Santo a trabalhar em mim. Eu abro o meu coração para que ele trabalhe em mim. E o Espírito Santo entra. Aí sim, lá dentro, ele faz uma limpeza e me convence do pecado, da justiça e do juízo.
Aí entra a palavra, a fé vem pelo ouvir, entra o Senhor Jesus e vai ali atuando na vida daquela pessoa e ela vai sendo liberta de tudo e de todos. Só que Judas não autorizou abrir o coração, não permitiu Jesus entrar no seu coração, não aceitou Jesus no seu coração, não abriu, fechou e Jesus continuou insistindo. 3 anos de luta para conquistar Judas. Judas preferiu tirar a própria vida do que pedir perdão ao Senhor Jesus. E Jesus fez uma coisa com Judas que ele não fez com o discípulo do amor, ele não fez com Pedro, nem com Tiago, nem com João, nem com a sua diretoria. Porque Jesus, você sabe que a igreja dele chega aqui a dizer na Bíblia que ele chegou a ter 70 pessoas ali mais íntimas convivendo no seu ministério. Dos 70, ele tirou 12. Esses 12 andavam com ele, fazia suas reuniões ministeriais. Dos 12, ele tirou, dos 70 tirou 12, dos 12 tirou 3, que era a diretoria, Pedro, Tiago e João. Desses 3 ele tirou 1, que era o discípulo do amor, o único que estava com ele na cruz, o único que ficou com ele todo o tempo e toda hora, o discípulo do amor. Nem o discípulo do amor, João, que escreveu o Apocalipse, na ilha de Patmos, Jesus fez o que fez com Judas. Olha o que Jesus fez para conquistar Judas, a amizade de Judas, para que Judas abrisse o coração e ali entrasse Jesus para trabalhar e curar ele do amor ao dinheiro. Jesus, um certo dia, estava em uma refeição com os discípulos e com Judas e todos ali reunidos. Ele colocou o pão, Jesus pegou o pão, colocou no vinho, molhou e deu para Judas o bocado molhado. Na cultura judaica, colocar o pão no vinho e dar o bocado molhado, na cultura judaica, Jesus estava dizendo em outras palavras para Judas: eu te amo, eu te amo. Jesus, quando pegou o pão, molhou o bocado ali, molhou o pão no vinho e deu na mão de Judas para ele comer, em outras palavras, Jesus estava dizendo para Judas: eu te amo. Ele não fez isso com discípulo nenhum, mas fez com Judas. Jesus tentou conquistar Judas, investiu em Judas por 3 anos, fez esse ato do bocado molhado na frente de todo mundo, publicamente, falou que amava ele publicamente. Jesus fez de tudo para conquistar a amizade de Judas e ele não quis. Judas preferiu tirar a própria vida do que pedir perdão. Se Jesus não conseguiu, eu não estou aqui dizendo para você desistir de alguém ou parar de ajudar alguém. Não. Eu estou dizendo que se você não conseguiu levar alguém para o caminho do céu, levar ele para a igreja, salvar a vida dele do inferno, se você não conseguiu, lutou e não conseguiu, fique tranquilo, não fique se culpando, não fique triste, não fique amargurado, não fique decepcionado, não fica para baixo, não fica ruim com isso, não fica. Jesus também não conseguiu, porque não depende de Jesus, depende de cada um de nós abrir o coração e autorizar Jesus entrar nele e trabalhar conosco.
tirando tudo que não presta e colocando lá dentro o Espírito Santo e seus frutos. Judas preferiu tirar a própria vida do que pedir perdão ao Senhor Jesus. Fica na paz.